Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós vamos ver um exemplo fictício de uma população entrando em equilíbrio de Hardenberg. Nós vamos ver os cálculos das frequências gênicas e genotípicas e o que ocorre com ela ao longo das gerações. Esse assunto é difícil de entender sem utilizar um exemplo. Por isso, vamos utilizar uma população fictícia, contendo 20% de animais brancos, 40% de animais rosilhos e 40% de animais vermelhos. Vale ressaltar que, nesse caso, as cores branca e vermelha são expressas por genótipos homozigotos, enquanto a cor rosilha é expressa pelo genótipo heterozigoto, em uma situação de codominância, com presença de pelos brancos e pelos vermelhos. Para calcular a frequência gênica do alelo C1, que codifica pelos brancos, vamos usar a fórmula P é igual a D mais H dividido por 2, vista na aula retrasada. Dessa forma, H, que é igual a 0,4, dividido por 2, fica 0,2. Somado com D, que vale 0,2, fica igual a 0,4, ou 40%. Para descobrir a frequência gênica do alelo C2, que codifica para pelos vermelhos, vamos utilizar a fórmula Q é igual a R mais H dividido por 2, também vista na aula retrasada. Assim temos H igual a 0,4 dividido por 2 fica igual a 0,2, adicionando R, que vale 0,4, 0,4 mais 0,2 fica igual a 0,6. Para conferir se não fizemos nenhum cálculo errado, podemos somar C1 e C2. 0,4 mais 0,6 é igual a 1, ou 100%, indicando que não calculamos algo errado. Admitindo a ausência de migração, mutação, seleção, deriva genética, podemos realizar os acasalamentos ao acaso entre os indivíduos da população. Os gametas masculinos são de dois tipos, C1 e C2. Os gametas femininos também são de dois tipos, C1 e C2. Sendo que a proporção de gametas C1 é a mesma encontrada na frequência gênica de C1 no slide anterior. E a frequência de gametas, tanto masculino quanto femininos, do tipo C2, também é a mesma encontrada no slide anterior para a frequência gênica de C2. Os novos indivíduos que serão formados quando esse espermatozoide, gameta masculino, fecundar o óvulo, gameta feminino, serão de três tipos: C1-C1, C1-C2 e C2-C2. As proporções dos indivíduos C1-C1, C1-C2 e C2-C2 na próxima geração dependerá das frequências gênicas ou gaméticas da geração parental e como esses gametas vão se combinar nos acasalamentos ao acaso. A chance de um espermatozoide do tipo C1 encontrar um óvulo do tipo C1, gerando um indivíduo C1-C1 branco, corresponde à probabilidade de um espermatozoide ao acaso ser do tipo C1 na população e a de um óvulo ao acaso ser do tipo C1. Ambas as probabilidades são de 0,4, então a probabilidade de um indivíduo nascer C1-C1 é 0,4 vezes 0,4, 0,16. Já a probabilidade de um indivíduo ser do tipo C2-C2, vermelho, depende de um espermatozoide do tipo C2 encontrar com um óvulo do tipo C2. A chance de um espermatozoide ser do tipo C2 é de 60%, e a chance de um óvulo ser do tipo C2 também é de 60%. Então, a probabilidade de uma fecundação ocorrer gerando um indivíduo C2-C2 é de 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36.
O caso do indivíduo C1, C2 é um pouco mais complicado, pois, para nascer Rosílio, ele tanto pode ter recebido o C1 do pai e o C2 da mãe, como ao contrário, o C1 da mãe e o C2 do pai. Então, a probabilidade de um indivíduo ser C1, C2 é a probabilidade de um espermatozoide do tipo C1 encontrar um óvulo do tipo C2, mais a probabilidade de um espermatozoide do tipo C2 encontrar com um óvulo do tipo C1. Essas probabilidades são 0,4 vezes 0,6, 0,24. 0,6 vezes 0,4, 0,24. Somadas as duas, 0,48. Então foi gerada a nossa população F1 com a frequência do genótipo C1C1 igual a 0,16. Essa não é a mesma frequência que a gente tinha na G0, não é verdade? A frequência do genótipo C1, C2 é igual a 0,48, que também não coincide com a frequência genotípica que a gente tinha na G0. E a frequência do genótipo C2, C2 é igual a 0,36. Também não coincide com a frequência genotípica que a gente tinha na nossa G0. Agora vamos colocar F1 para reproduzir, né? Só que antes a gente vai verificar qual é a frequência gênica ou frequência gamética desses indivíduos. Então, para calcular, a gente já lembra da fórmula, mesmo que a gente utilizou anteriormente. Então, F de C1 é igual ao quê? D mais H dividido por 2. Então, 0,16 mais 0,48 dividido por 2, isso vai dar 0,40. Isso já é a frequência gênica da G0. Então, a frequência gênica na F1 coincide com a frequência gênica da G0, embora as genotípicas não coincidam. Vamos verificar o C2? Então, o nosso Q é igual ao R mais H dividido por 2. Isso vai dar 0,6. Então, corresponde também à frequência gênica que a gente tinha na nossa G0. E agora, vamos colocar os indivíduos para cruzar. E aí, o que vai ser gerado? 0,4 com 0,4 para formar indivíduos C1, C1 vai ser qual a probabilidade? 0,16. Um espermatozoide C2, qual que é a chance de ele encontrar um óvulo C2? 0,6 vezes 0,6, 0,36 ou 36%. Agora, qual é a chance de um espermatozoide C2 encontrar com um óvulo C1? 0,24, 0,6 vezes 0,4. E qual é a chance de um espermatozoide C1 encontrar com um óvulo C2? É igual a quê? 0,4 vezes 0,6, 0,24. Então, do indivíduo C1, C2 tem duas possibilidades. Ou C1 vem do óvulo e o C2 do espermatozoide, ou o contrário. Então, 0,24 mais 0,24 igual a 0,48. Então, se a gente formar a nossa F2, ela é exatamente idêntica à nossa F1. Então, a nossa G0 tinha frequências gênicas já do equilíbrio, mas as genotípicas não eram a do equilíbrio. Precisou de uma geração de acasalamento ao acaso. E a partir daqui, toda vez que a gente verificar, as frequências gênicas são iguais. E elas sempre vão voltar nessa mesma frequência genotípica quando a gente acasalar os animais. Então, por isso que a gente precisou de uma geração de acasalamento ao acaso para atingir as frequências genotípicas do equilíbrio de Heisenberg. Quando o equilíbrio é alcançado, essas igualdades passam a funcionar. Então, a frequência do homozigoto C1, passa a ser igual ao quadrado da frequência gênica de C1. A frequência do heterozigoto C1, C2 passa a ser igual a 2 vezes a frequência gênica de C1 vezes a frequência gênica de C2. E a frequência do homozigoto C2, C2 passa a ser igual ao quadrado da frequência gênica de C2.
Você ainda deve estar se perguntando por que a frequência genotípica de G0 não é do equilíbrio. Por que é necessário uma geração de acasalamento ao acaso para que as frequências genotípicas entrem nas proporções do equilíbrio? Porque só na F1 é que as frequências genotípicas do equilíbrio de Hardenberg são alcançadas. E por que na F2 elas continuam, mas na G0 essas proporções são diferentes? E por que as frequências gênicas já são do equilíbrio? Os gametas produzidos por G0 terão a mesma proporção gamética ou gênica dos gametas produzidos pela F1, pela F2, pela F3 e assim por diante. Isso se a população se mantiver em equilíbrio de Hardenberg. Isso ocorre devido à redução meiótica ou redução gamética, na qual indivíduos como humanos que têm 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos, possuem gametas com apenas 23 cromossomos. Bovinos, por exemplo, que possuem 60 cromossomos, possuem gametas com apenas 30 cromossomos. Durante a redução meiótica, o nível informacional cai. Você só transmite aos seus descendentes metade dos seus cromossomos. A cada par de homólogo, ou você passa um cromossomo, ou você passa o outro cromossomo. Desvios de dominância, por exemplo, interações do mesmo loco, quando você tem dois alelos distintos, um em cada cromossomo, esses efeitos de interação entre esses alelos não são transmitidos, porque você só passa ou um cromossomo ou o outro cromossomo. Essa redução informacional ela vai afetar o nível de informação que é gerado. Então, existem vários genótipos diferentes que geram a mesma proporção gamética. Mas essas várias proporções gaméticas só vão voltar em um tipo de genótipo em combinação em proporção genotípica possível. Então, existem várias possibilidades de combinações genotípicas na G0 que levaria a mesma proporção gamética para construir a sua geração de filhos, a F1. Só que essa proporção gamética com menos informação, ela volta no mesmo genótipo específico. Independente da genotípica que criou aquela gamética, a genotípica gerada, a F1, ela depende apenas das informações desses gametas, das proporções desses gametas. Então, várias informações diferentes possíveis em uma G0 que levariam à mesma proporção de gametas vão gerar o mesmo F1. Então, é menos informativa a passagem dos gametas para F1 do que é possível genótipos para formar esses gametas. Então, é por isso que, uma vez que essa G0, independente qual for, formou essa proporção gamética, essa proporção gamética gerou F1, essa F1 volta na mesma proporção gamética se estiver em equilíbrio de Hardenberg. Então, a proporção dos gametas da G0 é a mesma proporção dos gametas da F1, que é a mesma proporção dos gametas da F2. Por isso que a F2 vai ser igual a F1, porque a proporção de gametas 1 é igual à proporção gameta 0. Mesmo que a G0 seja diferente da F1, a F1 será igual a F2, porque ambas são formadas pelas mesmas proporções gaméticas. Já a G0, que tinha sua proporção genotípica inicial, não veio de gametas em condição de equilíbrio. Essa população é que entrou em equilíbrio. Então, diferentes G0 seriam possíveis para formar a mesma proporção de gametas, que vai sempre gerar a mesma F1, a mesma F2, a mesma F3 e assim por diante, se e somente se admitirmos o equilíbrio de Hardenberg. Aqui nós temos o exemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
diferentes proporções genotípicas de possíveis populações que, se entrassem em equilíbrio de Hardenberg, gerariam a mesma proporção gamética. Como a gente disse em slides anteriores, várias proporções genotípicas, quando entram em equilíbrio de Hardenberg, podem levar à mesma proporção gamética, que no caso aqui é um P de 0,5 e um Q de 0,5. Você pode calcular aqui que você vai encontrar sempre o mesmo valor. Uma vez em equilíbrio de Hardenberg, você cruzando esses gametas de proporção 0,5 de Iazão e 0,5 de Ezinho, você sempre vai voltar na mesma proporção genotípica da F1, que é T de 0,25, H de 0,5 e R de 0,25. E isso vai se repetir se essa população continuar em equilíbrio de Hardenberg, para F1, para F2, para F3. Por isso a gente disse que é necessário uma geração de acasalamentos ao acaso para que a população entre realmente em equilíbrio de Hardenberg. E isso está provado aqui. Vários diferentes genótipos geram uma mesma proporção gamética que só volta em uma proporção genotípica específica na F1, F2, F3 e assim por diante. Nós temos outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genótipos diferentes, de novo, de D, H e R, que sempre vão gerar a mesma proporção gamética. Se você conferir aqui para P e Q e fizer as contas da fórmula, todos esses genótipos apresentados aqui vão gerar a mesma proporção gamética aqui, que vai dar um P de 0,4 e um Q de 0,6. E se a gente fizer os acasalamentos entre esses gametas, entre essas proporções gaméticas, a gente sempre vai voltar na mesma F1, F2, F3 e assim por diante, na proporção de D de 0,16, H de 0,48 e R de 0,36. Ou seja, após uma geração de acasalamento ao acaso, diversas proporções genotípicas podem voltar numa mesma proporção, vão gerar uma mesma proporção gamética que vão voltar numa mesma proporção genotípica. Então, vários genótipos podem formar a mesma proporção de gametas, mas essa proporção de gametas não vai voltar em todos esses possíveis genótipos. Houve uma redução informacional. Ela sempre vai gerar esse tipo de genótipo aqui, que é o genótipo do equilíbrio. Particularidades do equilíbrio. Se e somente se a população estiver em equilíbrio de Hardenberg, D é igual a P ao quadrado, H é igual a 2pq e R é igual a Q ao quadrado. Como essas equações só funcionam no equilíbrio de Hardenberg, elas também podem ser utilizadas para verificar se uma dada população se encontra em uma situação de equilíbrio ou não. Vamos ver o exemplo abaixo. Na letra A, D é igual a 0,4, H é igual a 0,4 e R é igual a 0,2, P igual a 0,6 e Q é igual a 0,4. Essa população está em equilíbrio? Vamos utilizar a primeira forma. D é igual a P ao quadrado. P ao quadrado é igual a 0,6 vezes 0,6, igual a 0,36. 0,36 para D, que é diferente de 0,4, o valor apresentado. Então, essa população da letra A não está em equilíbrio de Hardenberg. Já a população da letra B, D é igual a 0,36, H igual a 0,48, R igual a 0,16, P igual a 0,6 e Q igual a 0,4. Podemos utilizar as três fórmulas para verificar se elas são atendidas. P ao quadrado igual a 0,6 vezes 0,6 igual a 0,36, que é igual ao valor de D apresentado. Q ao quadrado igual a 0,4 vezes 0,4 igual a 0,16, que é igual ao valor de R apresentado.
2pq é igual a 2 vezes 0,6 vezes 0,4 igual a 0,48, que corresponde ao valor de H apresentado. Dessa forma, a população B apresenta as proporções que poderiam ser encontradas em uma população em equilíbrio de Heisenberg. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na terceira parte com exercícios para a fixação desse conteúdo.